Olá, caríssimo aluno, seja bem-vindo à dica de estudarhumanas.com.br. Eu sou o professor da Carneiro e vamos para uma dica de geopolítica, ou melhor, atualidades. Mas antes, é claro, solta a vinheta! Muito bem, para a nossa dica de hoje, vamos analisar essa questão. Olha só, atenção. Texto 1. Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. Budapeste lançou os trabalhos preparatórios para a construção de um muro de 4 metros de altura e 175 quilômetros ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da imigração é muito demorada e a Hungria não pode esperar. Temos que agir, justificou o ministro. Texto 2. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, critica as manifestações de xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a respeitarem as leis e a não roubarem os empregos dos húngaros. Para o ACNUR, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo. O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pelo ACNUR por ser considerado um caminho para... Olha aí, pessoal, então, olha, tema importantíssimo, tema que tem sido recorrente em vários vestibulares do Brasil e, é claro, no próprio Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, já percebeu qual é a temática em questão? Exatamente, estamos falando da crise migratória que o mundo vem vivendo. Aliás, a pior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. E para entrarmos nessa temática e você sair daqui com uma dica de qualidade, vamos analisar essas imagens. À esquerda, nós temos a imagem de um garoto sírio que ficou, infelizmente, eu digo infelizmente, famoso por esse motivo, né, no mundo todo. Eu falo de Aylan Kurd, de apenas 3 anos de idade, que foi encontrado numa praia da Turquia em setembro de 2015, de bruços, né? Ele que foi vítima aí de um naufrágio numa embarcação em que a sua família se encontrava fugindo, né, justamente ali no mar Mediterrâneo. Outra imagem, e essa mais recente, tem chocado também bastante o planeta. Eu me refiro justamente a essa foto dos corpos do migrante salvadorenho Oscar Martinez Ramírez e sua filha, que se afogaram ao tentar atravessar o Rio Bravo, ali na altura mexicana, da cidade mexicana de Matamoros. Isso, pessoal, em junho de 2019. Então, essas duas imagens trouxeram ao mundo a reflexão sobre essa crise que estamos vivendo no planeta. Para aprofundarmos o debate, é importante que nós conheçamos alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu quero relembrar com você é o conceito de migrante. O que é migrante? Migrante, na verdade, é qualquer pessoa que muda de região ou país. O segundo conceito é o conceito de migrante econômico. Migrante econômico é a pessoa que muda de região ou país por vontade própria, para escapar, é claro, da pobreza e, é claro, em busca de melhores condições de vida. Outro conceito importante é o conceito de refugiado. Refugiado, e atenção para esse conceito, porque ele tem sido mais cobrado nos vestibulares, é o conceito de pessoa que muda de região ou país, tentando fugir de guerras, conflitos internos, perseguição, seja política, étnica, religiosa, e, é claro, tentando fugir de violação de direitos humanos.
Então, a esse conceito chamamos de refugiado. Solicitante de asilo, outro conceito importante. Solicitante de asilo é a pessoa que pediu proteção internacional e aguarda a concessão de status de refugiado. Deslocado internamente, outro conceito importante. O deslocado internamente é a pessoa que deixa sua casa, fugindo de perseguição, fome ou violência, mas não sai de seu país. Então, esses conceitos são conceitos extremamente importantes e, é claro, não poderia falar sobre a crise migratória mundial sem falar aqui, sem mostrar a vocês imagens como essas. Imagens do desespero humano dessas pessoas que, de fato, tentam atravessar aí principalmente o Mediterrâneo, fugindo dessas perseguições, fugindo de guerras, fugindo de condições adversas à dignidade da vida humana. Então, essas imagens, sem sombra de dúvidas, são imagens que chocam e escancaram a crise migratória que o mundo tem vivido. Bom, quando se fala em movimentos migratórios atuais, nós temos que analisar aqui os continentes, em quais lugares do mundo esses continentes, ou melhor, em quais continentes do mundo, né, essa crise tem ocorrido de uma forma mais intensa. E se nós olharmos para o continente africano, eu posso citar como exemplo a Líbia, o Sudão do Sul, Somália, Saara Ocidental, República Democrática do Congo, Argélia, como locais onde esses movimentos são intensos. No continente asiático, nós temos a Síria, Afeganistão, Iraque, Mianmar, Turquia. Na América do Sul, e atenção você, América do Sul, temos dois grandes exemplos. Venezuela, né, que tem passado por um momento de crise, é claro, tem provocado essa crise extremamente aí, consequência da ditadura de Nicolás Maduro, tem provocado movimentos migratórios constantes. E, é claro, a Colômbia, um outro grande exemplo. Na América do Norte, nós temos aí movimentos migratórios no México. Muitos mexicanos tentando entrar em território norte-americano aí, em busca de melhores qualidades para a sua vida. Bom, um detalhe importante é que o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, estimou, pessoal, que só em 2016, a cada 1 minuto, 20 pessoas foram forçadas a se deslocar de seu local de origem. E olha, os números que eu vou mostrar a vocês são números extremamente atualizados. Fiz uma pesquisa minuciosa e olha, são números impactantes. Por exemplo, a gente percebe que atualmente existem quase 70 milhões de pessoas em condições de deslocamento. A gente tem vivido, como eu disse no início dessa videoaula, a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. E desse número de 70 milhões, o número de refugiados é de 25 milhões de pessoas. É um número impactante. São 18 milhões atendidos pela ACNUR. E, é claro, 5,3 milhões de palestinos, pessoal. É, sem sombra de dúvidas, o maior grupo nacional de refugiados do planeta, o grupo dos palestinos. Outra informação que também não podemos nos furtar de falar é sobre o número de solicitantes de asilo. Esse número chega a quase 3 milhões. É um número impactante. Há ainda 10 milhões de pessoas apátridas, ou seja, as quais são negadas a nacionalidade e o acesso a direitos básicos como saúde, como educação. Bom, existem no mundo 40,3 pessoas deslocadas internamente e eu cito como referência principalmente o continente asiático e o continente africano, como o local onde esse número é realmente gritante. Para vocês terem uma ideia, só a Colômbia temos aí o país com o maior número de deslocados internamente. Esse número chega a 7,4 milhões de pessoas e, é claro, esse número, né, exorbitante é consequência do conflito que ou melhor, havia, né, antes aí, principalmente do acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc.
ok? Bom, na Ásia, temos que analisar de forma minuciosa alguns fatos importantes para que a gente possa ter uma noção geral a respeito dessa temática. Quando eu falo no continente asiático, eu falo também, é claro, de uma situação de crise humanitária. Para vocês terem uma ideia, 60% dos refugiados do mundo partem do continente asiático. E a maior referência, né, eu diria que um dos grandes provocadores desse número alarmante é a guerra civil na Síria. Uma guerra que existe desde 2011, consequência da famosa Primavera Árabe, onde há um conflito entre o ditador sírio Bashar al-Assad, que tenta se manter no poder, e grupos rebeldes. E, é claro, também em meio a esses grupos rebeldes, vale salientar a presença do Estado Islâmico. E isso tem provocado uma guerra civil que devastou o país, que devastou a Síria. São mais de 350 mil pessoas mortas, já um saldo aí de mortos incrível. Além, é claro, dos mortos, ainda temos aí o número de deslocamento de 5,5 milhões de sírios, pessoal, milhões de refugiados. Há 6,1 milhões de pessoas deslocadas internamente dentro da Síria. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, depois dos sírios, os maiores grupos de imigrantes por nacionalidade são, em primeiro lugar, afegãos com 21%, iraquianos com 8% e, é claro, eritreus com 4%. Então, são números realmente impactantes. Para que você tenha uma noção aí bem apurada, todos esses povos, todos, correspondem a quase 80% do fluxo de pessoas que buscam, gente, desesperadamente um abrigo no continente europeu. A situação, ela acabou ficando aí extremamente crítica lá no Líbano. Por quê? Porque nós temos uma população de 6 milhões de habitantes e que acabou acolhendo aí 1 milhão de sírios. Então, a situação fica realmente em estado de emergência no caso do Líbano. Bom, a Europa, ao contrário do que muita gente pensa, não é o principal destino dos sírios. Para vocês compreenderem o que eu estou falando, mais de 90% dos refugiados sírios estão concentrados em pelo menos 5 países do continente ali asiático e africano, principalmente países ali do Oriente Médio e África. São, por exemplo, eles, a Turquia, que recebeu mais de 2 milhões de sírios. Eu tenho também como exemplo o Líbano, que recebeu mais de 1 milhão. Eu tenho a Jordânia, eu tenho, pessoal, o Iraque, que é outro grande exemplo. E, por último, eu cito aqui o Egito. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, que todo refugiado sírio quer entrar no continente europeu, não se engane. Esses refugiados, eles praticamente se concentram nestes 5 países. Bom, quando a gente parte para o continente africano, a situação não é menos dramática. Agora, algumas observações devem ser feitas. Sem sombra de dúvidas, é o continente mais pobre do mundo, é o que vive as crises sociais mais, eu diria, hediondas do planeta. A África subsaariana, só ela, possui 26% dos refugiados do planeta Terra. Olha aí esses dados, pessoal, dados atualizados. Bom, boa parte dessa crise se dá à guerra civil, ou seja, conflitos armados. Esses são os maiores responsáveis pelo deslocamento. Um detalhe crucial aqui é que lá no Sudão do Sul, que está vivendo aí uma guerra civil desde 2013, só o Sudão do Sul temos um número de 2,4 milhões de refugiados. Lá no noroeste da África, ali em Níger, Chad, Camarões, Nigéria principalmente, temos também grupos terroristas que acabam provocando aí toda essa barbárie. E eu cito, por exemplo, o famoso Boko Haram, na Nigéria principalmente, tá certo? Bom, existem, é claro, aí algumas portas de entrada para o continente europeu que esses fluxos migratórios têm usado muito. Bom, de
todas essas portas de entrada, vamos destacar aqui atualmente em 3 grandes portas de entrada no continente europeu: Grécia, Itália e Espanha. Outro detalhe importante é quando nós analisamos o mar Mediterrâneo em meio ao contexto dessa crise. Nós sabemos que o mar Mediterrâneo tem sido local extremamente perigoso e onde boa parte dos acidentes que nós estamos vendo nas fotos tem ocorrido. Embarcações lotadas, embarcações precárias, por exemplo, 5.000 pessoas morreram ou desapareceram durante a travessia. Isso, pessoal, levando-se em consideração o ano de 2016. O número não tem cessado de lá para cá. Bom, quais os principais destinos desses migrantes? Bom, evidentemente que na Europa tem sido os locais menos afetados pela crise econômica. E aí eu cito Alemanha, Suécia, Áustria, principalmente países que têm defendido políticas de recepção dessas pessoas. Para vocês terem uma ideia, muitos cruzam vários países tentando alcançar seus objetivos, onde nem sempre são bem recebidos. A gente tem assistido na Europa o surgimento de um sentimento nacionalista xenofóbico. A resposta de muitos governos, inclusive a questão que abriu a nossa dica de atualidades, ela trouxe um texto sobre isso. Muitos governos têm demonstrado um comportamento racista, xenofóbico, com discursos que defendem medidas extremas e que vão desde a prisão à deportação desses migrantes. Bom, no caso dos Estados Unidos, temos aí uma peculiaridade. Para vocês terem uma ideia, quase 45 milhões de estrangeiros vivem nos Estados Unidos e, é claro, desse número, a maior parte é de mexicanos, que, sem sombra de dúvidas, é a maior comunidade de estrangeiros vivendo nos Estados Unidos. Bom, o atual governo norte-americano, que é o governo do Donald Trump, tem levantado bandeiras de combate a essa imigração ilegal. Para você ter uma ideia, a própria vitória de Trump está ligado a esse incômodo, da presença de imigrantes ilegais. Inclusive, no próprio discurso de campanha eleitoral, Trump já falava na construção de um muro com o México e que os mexicanos iriam pagar a conta deste muro. Bom, era para ser só uma dica, hein? Acabou saindo aí uma revisão completa sobre crises migratórias. Enfim, agora eu acredito que ficou fácil você resolver essa questão. Olha só, então o posicionamento governamental citado nos textos e criticado pela ANCUR pode ser considerado um caminho para o quê, pessoal? O fortalecimento das práticas de discriminação. Muito bem, eu espero ter contribuído para a sua formação. Acompanhe aí o nosso site, acompanhe o nosso canal, a nossa fanpage, que muita coisa vem de boa para você que está se preparando para o Enem e, é claro, para os vestibulares tradicionais. E atenção, é estudarhumanas.com.br, aonde você tem dicas de história, filosofia, sociologia e atualidades. Até o próximo vídeo. Fui!